Olá, bom dia! Seguimos o nosso cronograma de oração e agora vamos para o 25º dia da nossa jornada de 40 dias. Amém? Seguimos 40 dias orando para que Deus nos livre, para que Deus nos cure, para que Deus nos liberte. Samara, por que 40 dias? Representando a quarentena, representando essa tribulação que veio sobre nós. Então estamos clamando a Deus, passamos 10 dias clamando por cura e libertação, outros 10 dias pela consolação do Espírito Santo. Agora estamos na metade da terceira fase, onde clamamos para que aprendamos de Deus o que deveríamos aprender com essas tribulações, para que estejamos mais fortes. Amém? Para que sejamos mais fortes para batalhas futuras e também para que evitemos problemas que podem ser evitados, né? Porque existem problemas que podem ser evitados, existem problemas que podem ser atenuados e existem problemas que precisam ser encarados. Amém? Então tudo a gente pode levar diante de Deus. Desculpa. Agora, a palavra de Deus pode seguramente nos trazer condições, amém, de aprender a atenuar os problemas que podem ser atenuados, evitar os que podem ser evitados e força para encarar e vencer os que precisam ser encarados, amém? Tudo a gente tem que usar a sabedoria de Deus para decidir. Tudo a gente tem que usar o aprendizado que Ele nos dá para sermos vitoriosos, amém? Então, nós já tivemos 4 momentos de oração de aprendizado. Os últimos 10 dias nós aprenderemos, continuaremos orando e intercedendo sobre como a pedir e clamar por Deus pela restauração completa, física e econômica, né? Já que esta quarentena, esta pandemia nos atingiu na saúde e está atingindo a economia também de muitos e de forma geral e de forma pessoal também. Amém? Então vamos clamar a Deus para que isso aconteça. Né? Estamos na metade da terceira fase e hoje o tema é eis que ponho diante de ti o caminho da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida. Né? Eu já falei outras vezes e volto a falar porque Deus põe no meu coração. Deus não tem prazer nenhum que tu sofra, nem que eu sofra. Deus não nos criou para jogar no mundo desarraigados. Ele não fez isso. Deus nos criou para estarmos perto dele. Deus nos criou para sermos seus filhos. Deus nos criou para estarmos com Ele. Veja bem, quando Ele nos colocou no Éden, que Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, Ele nos colocou no Éden. E todo dia, na viração do dia, de tardezinha, Ele ia falar com o homem e com a mulher. Né? Então, Deus nos criou para isso, para estarmos perto dEle, para estarmos em um jardim, para cuidarmos do jardim e sermos cuidados por Deus e termos acesso a toda a sua criação, toda a sua incrível criação. Amém? E todas as maravilhas que Ele faz. Mas o homem escolheu pecar. Mas o homem escolheu pecar. Então a gente não pode chegar e colocar a culpa para cima de Deus, não. Isso é muito errado. Isso é muito errado. Isso é caminho de morte. Né? Ser bem sincero, isso é caminho de morte. Porque você procura o seu mal. A hora que o mal vem, você culpa o outro, você vai conseguir solucionar alguma coisa? Se você está fugindo da fonte do problema, negando a fonte do problema, você vai conseguir solucionar alguma coisa? Não, só vai ter mais motivo para resmungar. Só vai ter mais motivo para reclamar, porque solução não vai ter. Né? Então, para resolver um problema, a gente tem que entender a fonte dele. Ok? E qual é a fonte? Vamos dizer assim, a fonte mais central de todos, de todo e qualquer problema que a humanidade está enfrentando.
o seu afastamento de Deus. A fonte mais central, o motivo mais primário de todo qualquer problema que temos enfrentado é o afastamento de Deus. Aí você vai dizer: irmã, mas eu não queria que meu familiar morresse, mas eu não queria ter perdido o emprego, mas eu não queria ter falido a empresa, mas Deus também não queria que você perdesse seu familiar, Deus também não queria que você perdesse seu emprego, Deus também não queria que você falisse sua empresa. Agora, nós em um momento nos escolhemos, o primeiro homem e a primeira mulher escolheu se afastar de Deus. E Deus respeitou este afastamento. Amém? Deus respeitou este afastamento. O primeiro homem e a primeira mulher escolheram se afastar de Deus. E sofreram as consequências do pecado que foi escolha própria. Sofreram consequências do pecado que foi escolha própria. Amém? E sofreram essa consequência. Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos trouxe livramento do pecado. Não o livramento completo do pecado não é nesta terra nem neste corpo. Tá? É na Nova Jerusalém com um corpo de glória. Tá? Que terá semelhança, nós vamos nos reconhecer, digamos assim, na Nova Jerusalém. Nós não teremos outro rosto, outro físico. Não, nós seremos nós mesmos, mas com um corpo de glória. Um corpo semelhante ao que Jesus Cristo recebeu na glorificação quando ressuscitou, tá bem? Isso é para quem? Para fulaninho, para beltraninho, não. Para aquele que crê. Para aquele que tiver o coração em Deus. Para aquele que buscar Deus de todo o coração e aceitar a sua palavra. Amém? E aceitar a sua palavra. Receberemos todos os salvos. Receberemos completa libertação e liberdade do pecado e suas consequências. Esta obra se finaliza na Nova Jerusalém. Essa obra se completa na Nova Jerusalém, que não é esta Jerusalém terrena, né? Que não é esta terra prometida aqui. Não, é uma terra prometida celestial. A Canaã que os israelitas conquistaram, a Jerusalém terrena, ela é apenas uma sombra do que haverá de vir, que é a Jerusalém celestial. Ela é apenas uma sombra do que haverá de vir, que é a Jerusalém celestial. Amém? Eu digo só uma sombra porque é só uma sombra mesmo. Vai ser coisa grandiosa, coisa gloriosa, coisa tremenda, linda e maravilhosa. Eu acho que não tem quem não se sentir extasiado e quem não vai se sentir absolutamente completo nesta Nova Jerusalém. Amém? Mas ela é para os salvos, para aqueles que creem, para aqueles que ouvem e obedecem a voz do Evangelho de Cristo. E olha, nós veremos aqui nesse texto de Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao versículo 20, nós veremos que Deus, Ele sempre põe diante de nós o caminho da vida e da morte. E nos ensina a escolher o caminho da vida. Mas nós somos responsáveis quando escolhemos o caminho da morte. Nós somos responsáveis pelas consequências de quando escolhemos o caminho da morte. Amém? Deus põe diante de nós o caminho da vida e da morte. Deus põe diante de nós o caminho da vida e da morte. Amém? Ele põe. E Ele ensina a escolher a vida. Mas Ele não escolhe a vida por nós. Ele ensina a escolher a vida. Ele não escolhe a vida por nós. Nós, do nosso próprio livre-arbítrio, devemos escolher a vida e rejeitar a morte. Né? Escolher viver com Deus e rejeitar o pecado, porque o pecado gera morte. Impreterivelmente o pecado gera morte. Por isso que apenas Jesus Cristo, que não tinha pecado, morrendo, pôde solucionar o problema do pecado, porque o pecado gera morte. Mas ele não tinha pecado. Tá? Por isso que ele conseguiu suportar o pecado a ponto de ressuscitar. Ele não tinha pecado. Então, ele suportou os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Jesus não precisava morrer. Mas todos os descendentes de Adão e Eva estavam condenados à morte por causa do pecado.
E todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós estávamos condenados à morte, mas Jesus morreu a minha morte. Jesus morreu a tua morte. Jesus morreu a nossa morte. Para que nós tivéssemos vida. A solução para o pecado é Jesus Cristo. Seu sangue e o arrependimento. Amém? Vamos ler rapidamente essa passagem e depois entrar na oração. Diz assim, ó, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, diz assim, ó: Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Vê que proponho hoje, quer dizer, Deus está propondo. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos. Amém? Olha que importante. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e seus estatutos e seus juízos. Então, o que são os juízos? As coisas que Deus condena. Evitar as coisas que Deus condena. Tá? Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para habitares na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Então Deus está nos propondo o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, e nos ensina a escolher a vida. Amém? Então escolhamos a vida para a glória do Senhor. Amém? Senhor Deus, na tua santa presença estamos, Senhor, e diante de ti nos colocamos. Queremos, Senhor, confessar os nossos pecados e as nossas iniquidades, Senhor. Nos ensina a escolher a vida, Pai. Nos ensina, Senhor, a viver conforme a tua vontade, Pai, para a glória do teu santo nome. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós precisamos que tu nos mostre o caminho que devemos seguir. Nós precisamos que tu diariamente nos aconselhe. Nós precisamos que tu diariamente nos ensine. Por isso estamos aos teus pés, por isso estamos diante de ti. Espírito Santo de Deus, Deus Pai perdoador, nós estamos na tua presença para clamar, Senhor, que nós venhamos a escolher os caminhos de vida, para clamar, Senhor, que tu nos ensine a caminhar pelos caminhos de vida, Senhor. Porque, Senhor, tu diz que o teu Espírito Santo, Senhor, veio ao mundo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Nos convença do que é dos caminhos de morte, para que nos afastemos dos caminhos de morte. Nos mostra os caminhos de vida, para que nos apeguemos com mais firmeza
as verdades ouvidas para a glória do Teu nome. Nós estamos diante de Ti clamando, Senhor. Nós estamos diante de Ti suplicando, Senhor. Nós estamos diante de Ti, Senhor, pedindo para que Tu nos ensine e nos guie aos caminhos de vida, Senhor. Nós queremos rejeitar todo pecado, Senhor. Nós queremos rejeitar toda a força das trevas, Senhor. Nós queremos rejeitar, Senhor, toda e qualquer aliança com o mal, Senhor, que foi feita, Senhor, talvez por meio de um feitiço ou por meio de um pacto, Senhor. Mas também, Senhor, as pessoas que não são praticantes de feitiçaria, Senhor, podem fazer aliança com o mal sem se dar conta também, Senhor. Quando nós pecamos, nós damos legalidade para que o diabo nos ataque. Quando nós pecamos, nós fazemos aliança com o mal. Quando nós pecamos, nós estamos sendo vencidos. E aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então, Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos a ser vencidos, que o diabo não venha a ter legalidade sobre nós, que Satanás não venha a usar alguma autoridade que porventura tenhamos dado, até sem querer, para que ele nos ataque, Senhor. Nós queremos rejeitar agora, Senhor, toda e qualquer aliança com o pecado. Nós queremos rejeitar agora toda e qualquer aliança com o mal, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos escolher o caminho da vida. Nós queremos escolher o caminho da bênção. Nós queremos escolher o caminho da Tua santa palavra. Nós queremos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Nós não queremos viver pecando porque somos Teus filhos. A Tua santa palavra diz que não há quem não peque, mas o que é nascido de Deus não vive pecando. Realmente, Senhor, nós somos falhos, Deus, e o que seria de nós sem a Tua misericórdia? O que seria de nós sem a Tua graça? O que seria de nós sem o Teu perdão? O que seria de nós sem a Tua redenção? E nós precisamos da Tua redenção, diariamente precisamos da Tua redenção, diariamente precisamos do Teu perdão. Mas a Tua santa palavra nos diz, Senhor, que o que é nascido de Deus não vive pecando. Então nós não podemos viver pecando, porque nós devemos escolher o caminho da vida. Aquele que escolhe o caminho da morte vive em pecado, mas o que é nascido de Deus não vive pecando. Então nós que somos nascidos de Deus, Pai, não queremos viver pecando, Senhor. Nós, os que somos nascidos de Deus, Senhor, queremos viver na Tua santa presença, iluminados pela Tua graça e pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Ilumina a nossa consciência, Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa vida, Senhor. Nos ensina a escolher os caminhos de vida. E nos ensina, Senhor, a escolher os caminhos de graça. E nos ensina a escolher os caminhos da misericórdia, Pai. E nos ensina a escolher os caminhos da Tua santa palavra, da misericórdia, do amor, do perdão, da liberdade, da graça, da piedade, Pai. Nos ensina, Senhor, da piedade, da bondade, os frutos do Espírito, Pai. Nos ensina a criar em nós os frutos do Espírito, Senhor. Nos ensina a amadurecer em nós os frutos do Espírito. Nos ensina a cultivar os frutos do Espírito. Porque a árvore se conhece pelos frutos. Se os seus frutos forem bons, a árvore é boa. Mas se os frutos forem maus, a árvore é má. Então nós também, Senhor, queremos frutificar, Senhor, os frutos do Espírito. Nós queremos frutificar os frutos da vida, o domínio próprio, o amor, a bondade, a misericórdia, a graça, o perdão. Queremos frutificar, Senhor, segundo Deus, para a glória do Seu nome. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos de Ti mesmos. Nós queremos rejeitar a natureza pecaminosa que veio no Éden. Queremos rejeitar a natureza pecaminosa que veio no Éden, Pai. E queremos entrar e andar pelos caminhos de vida. Andar pelos caminhos de graça. Nos toma pela mão e nos ensina o bom caminho. Ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina os olhos do nosso coração. Para a glória do Teu nome, Senhor. Amém? Amém? Então guarde no seu coração essa palavra.
Deus põe diante de nós o caminho da vida e da morte e nos ensina a escolher o caminho da vida. Que venhamos de fato a escolher os caminhos de vida e não os caminhos de morte, que é o pecado que mata. Amém? Fique com Deus, guarde a palavra no seu coração, se apegue com firmeza às verdades ouvidas e siga firme na fé. Amém? Com a graça de Deus.